Olá, alunos da disciplina de AED 1. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar um pouco sobre comandos de repetição, mais especificamente sobre o comando do while. O roteiro da nossa aula de hoje é: primeiro eu faço uma introdução, apresentando os objetivos, em seguida a gente vê a estrutura do comando do while, apresentando para vocês também os fluxogramas, e em seguida a gente vê alguns exemplos de como usar esse comando. Então vamos lá. Como objetivos, a nossa aula de hoje tem aprender a utilizar a estrutura do while e realizar o desenvolvimento de alguns programas, tá? Utilizando essa estrutura de repetição. O comando do while, a ideia dele é muito simples. O primeiro passo é o seguinte: a diferença em relação ao comando while é que o comando do while ele garante que aquele trecho de comando que a gente quer que se repita, o do while ele garante que vai ser executado pelo menos uma vez, porque a condição vai ser testada depois. Então, olha só, a gente tem essa lista de comandos que a gente quer que seja repetida um determinado número de vezes, e primeiro é feito a execução dessa lista e em seguida a gente testa a condição. Se essa condição for verdadeira, aí o que acontece? A gente repete a lista, a sequência de comandos. E esse processo fica repetindo até que essa condição não seja mais verdadeira. Tá? Aí quando ela retornar falso, aí o programa segue o fluxo normal. Tá? A estrutura do comando do while é bem parecida com a estrutura do while, né? A gente vai ter aqui o do, ou seja, faça, e tudo que tiver entre essas chaves vai ser a sequência de comandos que vai ser repetido, tá? E no final a gente tem aqui um while, e o while a gente tem essa condição que vai ser testada. Se ela for verdadeira, ele volta aqui para o início do, né? Executando esses comandos. Se a condição for falsa, ele segue o fluxo normal, né? E executa o primeiro comando depois do comando aqui do while, né? O terceiro comando. Então, o funcionamento dessa estrutura, né, de repetição é o seguinte: ele vai executar cada um dos comandos do bloco, tá, que está dentro desse bloco do while, né, que está ali entre as chaves. Então, quando ele executar o último comando que está dentro desse bloco, ele vai testar a condição. Se a condição for verdadeira, então ele volta para o início do bloco e repete toda aquela sequência de comandos. Se a condição for falsa, ele vai sair, né, da estrutura de repetição e executar o comando que está logo após o teste do while. Agora vamos ver um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem simples, que é escrever um programa que mostre os n primeiros números em ordem crescente. Tá? Bem parecido com o que a gente viu na aula anterior, né, do comando while. Então aqui, olha só, a gente vai pedir para o usuário informar o valor de n, a gente lê esse valor, em seguida, a gente, dentro da estrutura de repetição, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir o valor de i. Tá? I aqui é a nossa variável sentinela, nosso contador. Então o i aqui está sendo inicializado com 0, ou seja, na primeira iteração ele vai imprimir 0, né? E vai testar. Ele vai incrementar o i aqui, né? Então i que começou com 0 vai ser 1. Em seguida ele testa se o i tem valor menor que o valor digitado pelo usuário. O usuário pode digitar aqui 0, mas pelo menos uma vez, né, esse printf vai ser executado. Em seguida testa a condição, se for falsa, ele executa aqui o return. Um outro exemplo agora, mas a diferença é que a gente quer que os números sejam impressos na ordem decrescente. Tá? Nesse exercício a gente tem aqui um exemplo bem parecido com o anterior. Né? A diferença aqui qual que está? No exercício anterior, a gente utilizava a variável i, né, a nossa sentinela contadora, e a gente inicializava ela em 0. Agora, como a gente quer imprimir em ordem decrescente, a gente vai inicializar ela em n, né, que é o valor digitado pelo usuário. Em seguida, o que a gente faz? A gente vai decrementar o valor de i até chegar
em 0. Quando chegar em 0, ele para. Tá? Essa é a diferença. E mesma ideia, né? Só que aqui, ao invés de incrementar como no anterior, a gente está decrementando. E trocou a inicialização e a condição também. Né? Agora a gente está começando em n e vai até 0. Outro exemplo. Agora é para mostrar os n primeiros números pares. Tá? O que a gente tem que mudar aqui? Tem duas formas de fazer esse programa, né? A gente pode, olha só nesse aqui, a gente está inicializando a nossa variável i em 0, né? E a gente está imprimindo os valores de i. Mas na hora de incrementar, a gente está incrementando de 2 em 2, né? Porque aí todo valor de i vai ser sempre par, né? Porque a gente está incrementando de 2 em 2. E eu comecei em 0. Tá? Mas aí eu tenho que mudar o limite, né? Porque eu quero imprimir n valores. Então, como eu estou caminhando aqui de 2 em 2, incrementando de 2 em 2, então eu tenho que multiplicar o nosso limite aqui por 2, para garantir que sejam impressos n valores. E a outra forma de solucionar esse problema é o seguinte, né? Essa eu não vou fazer não, eu vou deixar que vocês façam em casa, tá? Mas eu vou explicar, que é o seguinte, ao invés da gente incrementar de 2 em 2, a gente pode incrementar de 1 em 1, aí a condição aqui fica a mesma, i menor que n, mas na hora de imprimir eu multiplico por 2. Tá? Essa é a outra forma de resolver, né, de programar esse exercício. Próximo exercício, né? Escreva um programa que calcule a soma dos valores digitados pelo usuário. Então, a finalização da entrada de dados é encerrada quando o usuário digitar -1. Porque aqui a gente não sabe quantos valores o usuário vai digitar, né? A gente fez uma estrutura parecida usando o while. Agora aqui o que vai acontecer? A mesma coisa que a gente fez lá utilizando o while, né? A gente vai receber um valor do usuário, né? Pede para ele imprimir um valor, recebe esse valor. Se o valor for diferente de -1, a gente vai realizar a soma. Por quê? Porque se ele digitar -1, aí a minha condição aqui vai parar. Eu estou indicando, na verdade, que ele está indicando que ele quer finalizar o programa, né? Quando ele digitar -1. Então a gente só vai mudar aqui o teste, né? A condição que a gente vai colocar enquanto o valor for diferente de -1. Qualquer valor diferente de -1 que ele coloca, que o usuário digitar, a gente vai somar aqui e vai ser adicionado nessa soma. Lembrando que a gente tem, nesse caso que a gente está realizando a soma dos valores, a gente tem que inicializar a variável soma, né, que vai acumular esses valores. Tá? Próximo exercício. Escreva um programa que calcule a média dos valores digitados pelo usuário. A finalização da entrada de dados é encerrada quando o usuário digitar -1. A mesma coisa que o exercício anterior. Qual que é a diferença agora? Que a gente tem que contar quantos valores o usuário vai estar digitando. Então, para contar, eu estou utilizando aqui essa variável c. Né? Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente imprime a soma e divide pela quantidade de valores digitados pelo usuário. Aí a gente tem a média. Só essa a diferença. Próximo exercício é: escreva um programa que leia 5 valores e conte, né, quantos são negativos, escrevendo essa informação. Muito simples também esse exercício. Olha só, a gente vai precisar de uma variável que vai contar a quantidade de valores. Essa variável aqui é c, né, que vai contar quantos desses valores digitados pelo usuário são menores que 0. Então, toda vez que o usuário digitar um valor, a gente testa se o valor é menor que 0. Se for menor que 0, a gente incrementa o nosso contador, C++. Tá? E a nossa variável i, a sentinela, ela está garantindo, né, que essa estrutura de repetição do while se repita por no máximo 5 vezes, tá? 5 iterações. Lembrando que como está começando em 0, aí o critério de parada aqui é menor que 5. Porque quando for isso igual a 5, ele sai daqui. Próximo exercício, né? Escreva um programa que conte a quantidade de números pares e ímpares fornecidos pelo usuário.
a entrada de dados é finalizada quando o usuário digita -1. Tá? Diferente do anterior aqui, o anterior que a gente tinha um número fixo, né, de valores, aqui não. O usuário vai digitar os valores até que ele digite -1. -1 a gente sai do programa. Então, olha só, aqui a gente tem a estrutura do while e a condição de parada é que ele vai parar quando o valor for igual a -1. Tá? Enquanto esse valor for diferente de -1, ele vai executar esse bloco de instruções. E o que esse bloco está fazendo? Ele pede para o usuário digitar um valor, né, recebe esse valor do usuário e testa. O primeiro teste é se o valor é diferente de -1. Né? Porque se for -1, eu tenho que sair, né, desse laço. Então, o primeiro teste é se o valor é diferente de -1. Agora eu tenho que separar os pares dos ímpares. Né? Então, após fazer esse teste, eu verifico se o valor é par. Se for par, eu incremento, né, a variável pares aqui, que está contando a quantidade de números pares. E a outra condição é, mesma coisa, só que eu testo se o número é ímpar. Né? Então, se o valor for ímpar, que é o que essa condição aqui está dizendo, aí ele vai incrementar a quantidade, né, o contador dos números ímpares. E em seguida esse valor é impresso aqui no final. Agora o nosso último exercício, que é a conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida pela fórmula C igual a 5 nonos vezes F menos 32, sendo que F é o valor em Fahrenheit e C é o valor em graus centígrados. Então, esse programa pede que a gente escreva um algoritmo que calcule, né, e mostre uma tabela de graus Fahrenheit para centígrados, mostrando os valores convertidos de 150, né, é a nossa faixa, até 50 graus Fahrenheit. Então a gente quer que nessa tabela vai ter lá os valores começando em 50, né, ou na verdade de 150 até 50. Né? Então a gente vai decrementando de 0,5 em 0,5. Como que a gente faz isso? A gente inicializa a nossa variável aqui de graus Fahrenheit em 150, já que o exercício está pedindo para imprimir, né, de 150. E o nosso critério de parada é F tem que ser maior ou igual a 50, né, porque 50 é o limite mínimo quando a gente vai parar. Agora o que a gente faz? A gente coloca a nossa fórmula, né, de conversão, C igual a 5 nonos vezes F menos 32, F é o valor em Fahrenheit, e como F aqui na primeira iteração foi 150, o que vai acontecer? C vai receber o valor, né, desse 150 na primeira iteração em graus Celsius. Então, na primeira iteração esse valor vai ser convertido. Então, em seguida a gente imprime aqui o valor em graus Fahrenheit e o valor em graus Celsius, e em seguida decrementa, tá, em 0,5. F, né, aqui está recebendo o próprio valor de F menos 0,5. Tá? E esse laço de repetição vai se repetir até que F receba o valor igual a 49. Ele para aqui quando F for igual a 49. Então a gente finaliza por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.